galera, beleza? Leandro na área. Como vocês viram na abertura, plantão de notícias. Notícia urgente. Eu trago para vocês agora, em primeira mão, uma notícia fresquinha e muito boa. Muito boa para você que está no Brasil tentando tirar a sua dupla nacionalidade. Foi votado e aprovado hoje aqui em Portugal um novo projeto de lei que faz alterações na lei da nacionalidade portuguesa. Exatamente, meu amigo. Você é neto de português? As coisas mudaram e vão ficar bem mais fáceis para você. Você está aqui em Portugal e seu filho nasceu aqui? Fica atento nesse vídeo. Esse vídeo é a doutora Karina Fajardo, do escritório Assessoria e Imigração. Então eu já agradeço a doutora Karina por disponibilizar o tempo dela e explicar para vocês tintim por tintim, em primeira mão para você. Isso, exatamente, em primeira mão. Quais foram as principais mudanças desse projeto de lei? É isso que eu falo para você, meu amigo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui você sempre receberá informações concretas sobre o país em primeira mão. Notícias sempre fresquinhas para vocês. Então, sem muito blá blá blá, vamos ao vídeo para a doutora Karina poder explicar para vocês, para você que está aí no Brasil tentando tirar a sua dupla nacionalidade, o que vai facilitar na sua vida. Antes, deixa eu só fazer aqui um pedido de desculpas e uma correção. Hoje mais cedo eu fiz um vídeo muito legal sobre a questão da aposentadoria. Você que está aí no Brasil pensando em vir para cá, pensando sempre no momento, mas já pensou no seu futuro? Como será a aposentadoria de você, imigrante, quando chegar aqui em Portugal? Quantos anos você terá que trabalhar para poder conseguir se aposentar? Qual será o valor que você receberá depois de X anos de trabalho? Eu cometi um erro nesse vídeo quando eu falei que a idade para se aposentar aqui eram 68 anos e alguns meses. Eu me equivoquei. São 66 anos e, se não me engano, 2 meses. Eu vou deixar aqui, o linkzinho desse vídeo, que é um vídeo bem interessante para você assistir. Mas vamos ao que interessa, o plantão de notícia fresquinha, em primeira mão, é aqui no canal Conexão Rio Braga, mudança na lei da nacionalidade portuguesa. Vamos ao vídeo, vamos à doutora Karina Fajardo. Oi, gente, eu vim aqui então agora gravar depois que eu parei, pude ler o projeto de lei que foi aprovado para trazer alguns pontos relevantes dessas alterações. Primeiro eu digo que isso é um projeto de lei que foi aprovado na íntegra, que vai alterar a lei de nacionalidade, portanto não temos uma eficácia jurídica hoje. Temos que passar pela sanção presidencial e depois sim a publicação da lei para efetivamente termos esse resultado dessas alterações que eu vou explicar para vocês, tá bem? A primeira alteração diz respeito à situação dos netos. Vamos lá. A linha D vai dizer o seguinte: os indivíduos com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa originária de segundo grau na linha reta, ou seja, avô ou avó, que não tenha perdido essa nacionalidade, se declararem que querem ser portugueses e possuírem laços de efetiva ligação à comunidade nacional. Aqui que tem a grande alteração muito relevante para as pessoas, para os netos que buscam nacionalidade. Antes era muito difícil conseguir cumprir esses requisitos de laços efetivos com a comunidade portuguesa. E aí a gente tem lá no item 3 o seguinte: a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional para os efeitos estabelecidos na linha D do número 1 verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa e depende da não condenação com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão igual ou superior a 3 anos por crime punível segundo a lei portuguesa, e da não existência de perigo ou ameaça para a segurança ou defesa nacional pelo envolvimento em atividades relacionadas à prática do terrorismo nos termos da respectiva lei. Ou seja, esses laços agora são falar português e não ter condenação criminal e não ser terrorista. Então facilitou imenso a vida desses netos. Outra situação muito relevante vai estar numa alteração na linha F, que diz o seguinte: os indivíduos nascidos em território português, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respectivo estado, por exemplo, filhos de diplomatas, esses estão fora,
que não declarem não querer ser portugueses, desde que no momento do nascimento um dos progenitores, ou seja, pai ou mãe, resida legalmente no território português, e aqui não fala prazo, basta que o pai ou a mãe residam em território português com título de residência legalmente, ou resida aqui independente de título há pelo menos um ano. Ou seja, aquelas pessoas, por exemplo, que têm manifestação de interesse, residem aqui há mais de um ano e têm um filho aqui em Portugal, ficou muito mais facilitado essa possibilidade dessa nacionalidade originária. Então, isso foi muito importante também. Depois, para os cônjuges e companheiros que buscam nacionalidade, aqui a gente tem uma alteração bem relevante. Diz o seguinte: o requisito relativo à duração do casamento ou da união de fato não é aplicável quando existam filhos comuns do casal com nacionalidade portuguesa. Então, antes, mesmo tendo filhos comuns portugueses, o cônjuge ou companheiro tinha que superar o requisito de 3 anos de união ou de casamento. Agora, se há filhos portugueses, não precisa mais esperar ter esses 3 anos de relacionamento. Outra coisa muito importante em relação à união estável, que aqui a gente chama de união de fato. A ação judicial de reconhecimento da união de fato é dispensada para o estrangeiro que, à data da declaração, ou seja, do pedido da nacionalidade, vive em união de fato com o nacional português e tenha filhos comuns de nacionalidade portuguesa. Aqui a gente tem um efeito bem que diz respeito à parte financeira, né? A despesa que se tem. Porque antes nós precisávamos, e assim é para aqueles que não têm filho, quando há uma união de fato, essa união de fato tem que ser reconhecida através de uma ação judicial aqui em Portugal no tribunal. Então, se fruto dessa união estável tem um filho que é português, não precisa mais ter esse custo, essa despesa e esse tempo para fazer o reconhecimento dessa união de fato aqui no tribunal. Isso ficou dispensado e aqui barateia esse processo de nacionalização e também agiliza o tempo. Então, para aqueles que têm filhos em comum, não precisam mais passar por essa ação judicial de reconhecimento de união estável, união de fato. Depois disso também a gente vai ter uma alteração, também no sentido de diminuir prazos para nacionalidade por naturalização. O governo concede a nacionalidade por naturalização aos menores nascidos no território português, filhos de estrangeiros e que, no caso de terem completado a idade de imputabilidade penal, cumprirem os requisitos das alíneas D e E do número anterior, desde que, no momento do pedido, preencham uma das seguintes condições. B. Um dos progenitores tenha residência legal em território nacional. Aqui não fala prazo, basta que um dos pais tenha residência legal em Portugal. Antes falava em 5 anos. A outra, que o menor é que tenha frequentado pelo menos 1 ano da educação pré-escolar ou ensino básico, secundário ou profissional. Antes o teor falava em completado um ciclo de estudos. Por exemplo, um ciclo de estudos do ensino básico são 4 anos, e o primeiro ciclo. Então, o secundário são 3 anos, o segundo ciclo são 2 anos no ensino básico. Isso aí não precisa mais, basta completar 1 ano de estudo. Além disso, existem outras alterações não menos importantes, mas eu não quero estender, a gente já está com 6 minutos de vídeo. E o que eu digo para vocês? Aqueles que têm, então, esse interesse na lei de nacionalidade, fiquem atentos, que a gente vai estar informando o momento da publicação dessa lei, e aí sim o texto legal que vai entrar em vigor. Tá bem, gente? Fiquei feliz com essa notícia. Estamos vivendo momentos difíceis, né? Em relação à imigração, a regularizações, a próprias entradas, né, as fronteiras fechadas, mas isso é uma notícia boa que eu sequer estava esperando, porque a gente sabia que tinha uma possibilidade de uma alteração na lei de nacionalidade, mas eu achava que não ia ser por agora, justamente em função desse quadro todo que a gente está passando. Mas, mais uma vez, o governo português vem de uma forma muito justa e coerente, ampliar e facilitar essa nacionalização. É isso, gente. Vamos seguindo por aqui.
Beijo para vocês e até logo!